Bom, então, a ideia de contratos inteligentes foi estabelecida ou criada pelo Vitalik, que é um dos fundadores da rede Ethereum. E, no final das contas, contratos inteligentes são nada mais, nada menos que uma linha de código que permite que duas partes possam firmar um acordo. Como, por exemplo, imagine você vender a sua casa sem a necessidade de um intermediário, sem a necessidade de, por exemplo, um agente imobiliário. Você tem somente a pessoa que está vendendo a casa, você no caso desse exemplo, e a pessoa que quer comprar a casa. Até aí, tudo bem. Só que a maioria dos smart contracts, ou seja, a maioria das plataformas de contratos inteligentes, hoje elas ainda são isoladas nas suas respectivas blockchains e não conseguem se comunicar com o mundo real. Elas não conseguem reagir a notícias, a eventos no mundo real, que no final das contas pode acabar impactando nas regras daquele contrato. Então, te dando outro exemplo agora, a gente pode citar os sites de casas de apostas. Quando um time A joga contra um time B, você naturalmente, antes do início da partida, define as chances de ganhos de acordo com as características daquela partida, as características do adversário. Só que a partir do momento que ou o time A ou o time B fazem o gol, todo aquele universo de possibilidades, de estatísticas, ele é impactado. E é aí que entra a Chainlink. A Chainlink resolve esse problema com uma rede de provedores de dados descentralizados. Esses provedores são conhecidos como oráculos e eles mantêm um feed contínuo de dados ao vivo. Para fazer parte dessa rede ao vivo de informações, os provedores de dados eles têm que fazer o stake de Link, que é o token nativo da plataforma da Chainlink, e, a partir daí, eles já começam a ganhar recompensas pelo fornecimento de informações corretas. Mas tem um detalhe: se por acaso for inserida uma informação equivocada, uma informação errada, o montante total de stake daquele provedor de dados é cortado pela metade. Ou seja, esse sistema ele incentiva a cooperação da rede e pune a malandragem. É um fato que quanto maior for o número de plataformas de contratos inteligentes, a busca por provedores de oráculos tende a aumentar também. Não só da Link, que é a maior de todas, mas como, por exemplo, do protocolo Band, da DAI, entre outros. Outro fato muito relevante é que a Chainlink ela é pioneira. Assim como a Bitcoin é a primeira de todas as criptomoedas, a gente pode dizer que a Chainlink é a primeira a pensar nesse problema de validação dos dados e é a primeira plataforma de provedor de oráculo. Com isso, você tem mais dinheiro dentro desse sistema, dentro dessa plataforma em relação a outras plataformas concorrentes e, consequentemente, você tem mais projetos que hoje já dependem da Chainlink, da verificação que a Chainlink faz. Há exemplos de projetos como a Aave e a Yearn Finance. A Chainlink hoje está presente na rede Ethereum, mas ela também já está na rede da Solana, da Polkadot e da Binance Chain, como eu também já trouxe em episódios anteriores. Outro fato interessante também é que a gente pode apontar como parceiros muito relevantes da Chainlink a Intel e a Google Cloud, além de também a rede Swift. Eu vou encerrar essa explicação da Chainlink resumida por aqui. Vocês podem fazer as suas próprias pesquisas entrando no site dela, por exemplo. Vocês podem ver que aqui no site dela tem vagas abertas para contratação. Isso, quem acompanha os meus vídeos no canal sabe que eu gosto muito de buscar esse tipo de informação, porque informações como essas revelam pra gente que por trás das altcoins, por trás de números, por trás de sonhos, existem pessoas que trabalham diariamente naquele projeto e mais, isso é um sinal de que a equipe daquele projeto está expandindo e, naturalmente, você só vai expandir se a sua empresa está dando certo na maioria das vezes, né? Bom, galera, agora eu vou falar rapidamente da minha projeção no longo prazo para Chainlink. Eu não vou fazer uma análise gráfica profunda, analisar o gráfico de 1 hora, 4 horas, o diário. Se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, eu faço convite para depois desse vídeo você entrar nesse link que está aparecendo agora na minha cara, que é o link da última live que o Rodrigo faz, análise gráfica, não só da Bitcoin, como do Ethereum, como do Cardano. E para você que tem interesse nessa análise gráfica de curto prazo, é um excelente conteúdo.
Mas voltando aqui para o longo prazo, eu estou no site do CoinMarketCap, para quem não conseguiu visualizar. A gente tem aqui o preço atual de 28 dólares, numa alta hoje de 14%, após um dia ontem de correção. É bom ressaltar isso. Não acho que a gente esteja mirando agora uma retomada para o preço de 50 dólares, então é um movimento normal no mercado em que o momento é de lateralização e de correção, só que você não só corrige, você costuma ter também impulsos, ou seja, movimentos para cima, pernadas para cima, num mercado de correção, porque nada só corrige, só desce o tempo todo. Mas, voltando aqui para Chainlink, eu estou usando uma ferramenta do TradingView, que é dentro do CoinMarketCap, ela não é tão completa, né? Você pode ver que ela é uma versão resumida, mas para esse tipo de análise que a gente vai fazer é o suficiente. Então, você vê aqui, em meados de agosto de 2020, a gente tinha essa linha de 20 dólares como uma linha de resistência, que em 2021, em janeiro de 2021, a gente rompeu essa resistência e hoje essa mesma faixa de 20 dólares funciona como um suporte no momento atual. Isso significa que 20 dólares é o fundo do poço? É a melhor entrada possível? Não, o mercado ainda não está confiante que as lateralizações e correções acabaram. Então, se a gente tiver uma continuidade desse bear market em curto prazo, a gente pode sim testar valores menores que 20 dólares, chegando de repente na casa de 14 dólares, numa possível correção maior da Bitcoin, por exemplo. Mas, como eu falei no início desse vídeo, lembre-se desse recado. Momentos e mercados de alta te fazem se sentir bem, mas os mercados de baixa te fazem rico. Então, eu já vou aproveitar para te falar a minha projeção relativamente arbitrária de preço, mas vendo o que pessoas que eu respeito falarem e também outros indicadores no longo prazo, a gente pode sim chegar a um valor próximo de 100 dólares para Chainlink. Essa era a projeção quando ela estava há semanas atrás num preço de 50 dólares e hoje na faixa de 28 dólares, essa projeção para mim ainda continua sendo muito realista. A única diferença é que as chances de ganhos para você aumentaram, porque se antes ela estava num patamar de 50 dólares e as pessoas miravam um valor de 100 dólares, isso é claramente um 2x, 2 vezes o valor investido. Só que hoje, na faixa de 25 dólares aproximadamente, você tem a possibilidade de um 4x se essa previsão se confirmar. Antes de passar para minha segunda altcoin, a minha segunda blue chip, eu quero ressaltar, e é muito importante isso, que independente de quanto você acredita num projeto, independente de quanto eu diga que ele tem potencial aqui, é importante que em momentos de alta você se presenteie, você se premie com lucros. Lembre também que lucro bom é lucro no bolso. Se você está só olhando o painel da sua corretora naquele número fictício que você acha que tem, aquele número é uma estimativa, é um valor lastreado na moeda do dólar. Só que se você não realiza isso e bota no seu bolso, aquele número fica sendo só um número no mundo da Disney. Então, se premie, a história mostra isso. Você pode ver aqui no gráfico que quem tirou lucros a 50 dólares hoje pode estar fazendo entradas a metade desse preço, ou, no caso, duplicar a sua posição se foi um movimento mais agressivo, um movimento mais arriscado. Mas, como eu já trouxe aqui anteriormente, fortune favors the bold. Isso significa que a fortuna favorece os corajosos.